Começa agora Mensagens que Chegam pela Manhã com Flávio Siqueira. Rádio Inverso. Ao relacionar-se com a realidade, você cria uma realidade paralela. Eu estava ouvindo agora o Leonardo falar isso na vinhetinha, que abriu o Mensagens que Chegam pela Manhã. E nesses segundos eu estava pensando nisso, nas realidades paralelas que nós criamos, como nesse sábado, dia 9 de março de 2019, 7:02, no horário de Brasília. Bom dia, estamos ao vivo aqui no Mensagens, criando mais uma realidade entre tantas realidades. O que é a realidade? Qual é o sentido? A vida tem muitos sentidos, já diria a Rádio Inverso. As realidades são muitas. E a somatória de todos os olhos que passaram pela Terra e os que estão e os que virão produzem aquilo que nós chamamos de realidade. São bilhões de realidades acontecendo nesse momento aqui no planeta. A gente está aqui, né? Vivendo essa realidade no planeta. A minha é essa aqui, diante do microfone, falando contigo, a tua é ouvindo. Seja lá onde você estiver, na cidade, no país, enfim. Seja lá como se for o seu sábado, como tenha sido sua noite, como tenha sido o seu dia. Enfim, a tua realidade. A minha realidade e a tua realidade agora estão criando uma outra realidade paralela. É a realidade da somatória dos nossos mundos, porque nesse tempo que nós vamos ser aqui, a gente vai trocar ideias, a gente vai trocar ideias de mundo, a gente vai trocar sentidos de vida, percepções, movimentos nossos, enfim. É inevitável que eu deixe de os colocar na minha voz. É inevitável que eu deixe de os colocar nas minhas ideias, os pensamentos que eu vou, a partir de agora, trazer aqui. E é inevitável que as minhas ideias, os meus pensamentos, os meus movimentos deixem de ser filtrados pelas suas experiências, pelos seus conceitos, pelo ponto onde você está, pela realidade que você está criando. Então a minha realidade agora vai se fundir com a tua. E a tua, de alguma maneira, com a minha também. Porque se você não estivesse aí, eu não estaria aqui, eu não estaria falando para ninguém. Eu só venho aqui nessa manhãzinha chuvosa em Porto Alegre de sábado, eu poderia estar dormindo. Mas eu fiz questão de estar aqui porque eu sei que você está aí. Então a gente vai se trocar. E nessa troca a gente vai criar realidades. A sua interferência na minha realidade pode ir além do fato de você estar aí. Será muito bom se você interagir, se você der o ar da graça, se você mandar mensagens. Eu tenho aqui o WhatsApp, que é o 51992461960. Tá no site da rádio, caso você não tenha conseguido anotar. E o e-mail, contato@radioinverso.com. Mas o fato é que vamos, de alguma maneira, com algum grau de liberdade, vamos tentar deixar que esses movimentos propostos a partir de agora, por esse encontro aqui no rádio, aqui na Rádio Inverso, proporcionem a criação de outras realidades e outros mundos. Não que as nossas realidades e os nossos mundos necessariamente tenham que ser mudados, sejam ruins, não se trata disso. Todos os mundos e realidades têm coisas boas e outras não. O fato é que a gente pode expandi-la. E a gente expande a nossa realidade quando a gente inclui a do outro também na nossa. Não como adesão. A inclusão de uma realidade não quer dizer que você vai aderir a ela, mas como movimento de expansão de perspectivas mesmo, para que você entenda a tua. Então vamos expandir a nossa realidade, vamos fundir a nossa realidade, vamos nos conectar. É engraçado como os movimentos da vida, na nossa percepção temporal, geralmente são muito singelos, são muito sutis e a gente geralmente nem percebe, mas vão acontecendo. É assim com o nosso corpo, é assim com a nossa idade. Eu estava lendo um texto da Raquel de Queiroz ontem, falando sobre o envelhecimento, a velhice. Eu até comentei aqui na rádio. E numa parte do texto ela falava sobre o espanto daquele que se olha no espelho e se reconhece velho, porque pro lado de fora é assim que o espelho diz, mas pro lado de dentro essa idade não é contada dessa forma. Mas para quem vê do lado de fora, só vê o lado de fora e não vê o lado de dentro. A senhora de 70, de 80, de 90 anos, habitada por uma menina. Quantas? As meninas de 19, 20 e poucos anos, habitadas por senhoras, mas que não são vistas pro lado de fora, porque pro lado de dentro é o que são. Qual é a realidade? A senhora que habita a menina ou a menina que habita a senhora? Geralmente a gente chama de real o que aparece do lado de fora. Não importa se a senhora é habitada por uma menina, sempre será uma senhora, e tratada como tal, ainda que ela se incomode. Eu odeio que você me trate como uma velha. Eu odeio que você me chame de senhora.
É a menina reclamando essa condição jovem e eternamente jovem naquele corpo que irremediavelmente envelhece sutilmente, sem a gente perceber, e todo dia um pouquinho mais velho. O rosto que muda, o corpo que muda, os pensamentos que mudam. O pensamento muda assim também. Dificilmente uma trombada existencial te faz repentinamente mudar o seu pensamento. Quando isso acontece, eu acredito que na maioria das vezes essa repentina mudança é fruto de uma sucessão de pequenas e sutis e imperceptíveis mudanças que você não viu e que lá adiante explodiram, como alguém que tem um AVC do nada. Ué, mas não foi do nada. Já tinham pequenos sinais, o corpo, né? Até que aquilo explodisse. Assim também é com a gente, assim também acontece com os pensamentos. Quantos pequenos movimentos no seu pensamento, quantas pequenas angústias, quantas pequenas dúvidas, desconfortos, insights, percepções que vão se perdendo durante o dia, porque a gente se entrega às nossas correrias, aos pensamentos muitas vezes artificialmente colocados na gente. Eu digo artificialmente colocados na gente porque são pensamentos de massa, não são pensamentos de indivíduos. A massa pensa assim, em relação ao certo, ao errado, ao bom, ao mal, ao que se deve e ao que não se deve fazer, a como se vestir, ao que comer, a como falar, a como se portar, a como se entreter, quais são os aplicativos da moda, quais são as redes sociais da moda, qual a linguagem da moda. E a gente vai seguindo a linguagem da massa, a linguagem da moda, a linguagem da maioria, que despreza a linguagem do indivíduo, até porque quando o indivíduo se coloca numa contracorrente ou num antifluxo em relação ao movimento da massa, geralmente ele é repelido, porque nenhuma massa aceita o disforme. A massa do pão, para ficar boa, tem que ser homogênea. Se houver ali no meio da massa do pão uma farinha que não diluiu ou algo do tipo, ela vai ser retirada para que o pão fique homogêneo. Nós que somos massa de poder, massa de manobra, enfim, temos que ser homogêneo em nossos pensamentos. Só que é muito difícil manter assim, porque todo mundo está exposto a esse movimento mínimo de pensamentos. Não é só aqui na rádio, é em tudo. Cada situação da vida que você se coloca, né, ainda que ela tenha um tom de normalidade, de ordinariedade, enfim, ela está acontecendo como sempre acontece todos os dias. Ela só acontece como sempre acontece todos os dias se o teu olhar sobre elas for o mesmo olhar de todos os dias. Porque mesmo o cenário que você vê indo para o trabalho todos os dias é visto por você de um jeito único. Mesmo a rua onde você mora e outras pessoas moram também é vista por você de um jeito que só você vê. Será que o azul que você vê é exatamente igual ao que eu vejo? Será que o vermelho teu, independente do daltônico ou não, mas é o mesmo? O amarelo, você aponta para o amarelo e diz, isso é amarelo, e eu concordo. Mas vai saber se o meu amarelo corresponde ao teu azul. Por que as pessoas preferem uma cor e outras preferem outras cores? Porque elas enxergam de maneiras diferentes. Por que para alguém isso é bonito e para o outro não? É feio, isso não me agrada. Porque um gosto para alguém é maravilhoso e para o outro é horrível. O que muda ali se o alimento é o mesmo, se a cor é a mesma, se a situação também é? Se não o olhar, o ponto de partida que vai definir aquela realidade. E esses movimentos, essas definições, esse ponto de partida que se move o tempo inteiro, está alterando a sua perspectiva. E ao alterar a sua perspectiva, a sua realidade também vai se modificando. Onde é que isso vai chegar? E eu não acredito num ponto final. Se por um lado nós temos um ponto de partida de onde viemos, né? E eu falei muito essa semana sobre isso. Nosso ponto de partida é incutido, na realidade, incubado por uma série de olhares, de valores, de situações, enfim, dos que vieram antes da gente e que interferiram nesse ponto onde nós estamos. Eu falei de pais, mães, avós, bisavós e gerações que fizeram suas escolhas, que fizeram seus caminhos e que, bem ou mal, conscientemente ou não, em maior ou menor proporção, influenciaram no ponto de partida de onde nós viemos. A partir desse ponto, influenciados por esse movimento, nós temos a oportunidade também de imprimir nesse caminho o nosso olhar, o nosso jeito de ver, as nossas possibilidades, os nossos sentidos. E isso é feito a partir desses movimentos pequenos. O que você é hoje, como você vê hoje, como você sente hoje, as suas opiniões. Repara.
são, no mínimo, ligeiramente diferentes do que você pensava há 10 anos. Nem que seja num aspecto ou outro aparentemente mais superficial, mas o fato é que você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. E está se movimentando para que não seja a mesma pessoa daqui a 10 anos. Isso quer dizer que nós estamos expostos a 1 bilhão vezes 1 bilhão, multiplicado por trilhões, ao infinito, de olhares e possibilidades e de verdades em relação ao mundo, à vida e, sobretudo, e principalmente, a nós mesmos. Se eu estou falando aqui sobre o seu olhar em relação ao mundo, à vida, aos acontecimentos, aos significados, às produções de sentido que você vai tendo enquanto caminha, eu estou me referindo exclusivamente a você. Porque tudo isso deriva de como você se vê, de onde você está, de qual ponto você vive, de qual sua perspectiva, do que você está fazendo com as informações tantas que você é exposto todos os dias, pela internet, pelas pessoas que você conhece, pela publicidade, pelo jornalismo, pelas conversas, pelo trabalho, pela necessidade, pelos deslocamentos que você faz na cidade, é exposto às informações e estímulos de pessoas que pegam o mesmo ônibus, o mesmo trem, o motorista do aplicativo, o carro que está andando na frente do teu, está tudo ali comunicando, tudo isso é comunicação, tudo isso é interferência. Aí você está dirigindo teu carro indo ao trabalho, alguém te fecha, você se irrita. Essa mudança de humor já gerou uma pequena movimentação de significados que vai provavelmente se diluindo ao longo do dia, mas ao se diluir se mistura com outros comportamentos, com outros olhares, com outras sensações que você vai tendo em cada segundo do dia que avança. Só que a gente não percebe, né? Nós somos programados para perceber somente o superficial. E talvez essa programação seja até fruto do nosso código genético de sobrevivência, porque os animais, e nós somos animais, geralmente são assim. Os animais se detêm, se focam naquilo que é importante para a sua sobrevivência, todos os animais. Os animais humanos, teoricamente, isso porque a nossa percepção se limita a nós mesmos, mas teoricamente é um dos poucos animais capazes de fazer poesia, de fazer filosofia, fazer ciência, de sair um pouco da ordinariedade, né, dos seus instintos. Isso torna a vida mais leve, mais bonita, mas vai saber se o canto do grilo não é um poema dito por ele, a gente só ouve um canto do grilo. Assim como os nossos poemas ditos por nós, pro grilo é só um ronronar humano. O grilo dificilmente deve perceber a beleza do texto de Fernando Pessoa contrastada com a letra do funk pancadão que está tocando nas rádios. Para ele é tudo som humano. Como para nós todos os sons de grilo são iguais, mas vai saber se um grilo é poeta, e o outro é cantor, e o outro é político, e as formigas e assim por diante. Então existe uma comunicação, uma beleza, uma exposição a sons. Eu digo sempre aqui, né? A música toca a vida toca músicas, e a música toca a vida também, né? Que nos toca, que nos expõe, que nos movimenta, que nos tira desse ponto e nos coloca no outro. Tudo depende de como você está aberto ou aberta para perceber. Depende do seu reconhecimento diante dos sinais que a vida o tempo inteiro, de maneira até involuntária e natural, dá. Eu estou fazendo esse reforço aqui, esse sublinhamento no natural, no involuntário, porque eu não gosto muito dessa ideia de que a vida vê você, José, e a você, José, a vida dá sinais. Eu acho que até de maneira metafórica pode ser dito assim. Mas eu prefiro pensar que a vida é como uma orquestra. Ela está tocando o tempo inteiro. Não é uma questão de a vida está querendo te punir, te causa e efeito, dar o sinal ou não dá. Até porque eu não entendo nada do causa e efeito da vida. Para mim, a lógica da vida, causa e efeito da vida, a justiça da vida, tornaria a vida completamente diferente do que ela é. Não haveria nada daquilo que eu chamo de injustiça, de maldade, de perplexidade, de gente boa que morre jovem, de gente má que morre velho, de desastres da natureza que destroem cidades, povoados, terremotos, tsunamis, guerras. Eu no meu senso de justiça, de lógica, de equilíbrio, não permitiria que o nosso planeta estivesse exposto a meteoros, a corpos celestes e espaciais que podem se chocar ao nosso todos os dias. Eu não. Então a lei da causa e efeito que a gente gosta tanto de defender
no mínimo é questionável, porque a causa e o efeito da vida são diferentes do nosso senso de lógica e de justiça. No entanto, apesar disso, eu intuo que há algum senso ali de equilíbrio, alguma harmonia, algo acontecendo. E por não entender completamente, mas intuir, e por não interpretar todas as cifras dessa música, mas ao ouvi-la, eu me exponho para escutá-la, para percebê-la, para tentar entender tons em cada movimento que eu vou dando nesse lapso que é a minha vida, entre o nascer e o morrer, nessa brevidade que é existir e ser humano. Por isso eu tento andar um pouco mais atento. E nessa atenção eu minimamente me movimento. Eu nem percebo direito, mas às vezes eu faço revisões de 1 ano, de 2 anos, enfim, de 1 semana. Caramba, tem alguma coisa diferente em mim, tem alguma coisa acontecendo em mim, tem alguma percepção. Não estou dizendo nem que seja boa, má, não, mas tem coisas. Você consegue perceber, não? Talvez você esteja nesse processo, nesse momento assim de mudanças. Não que seja inédito, não que seja só agora, mas talvez você esteja percebendo esse processo de mudanças, de passos, de ressignificados, de outros olhares. É teu caso? Eu não estou falando em relação a nada específico, mas a vida mesmo. Porque é aí que ela acontece. Como nesse texto do Exupéry que eu li agora há pouco. É dentro, né? É na gente que acontece. Então se você está percebendo isso, aquiete-se em relação ao movimento. Deixa de perder o medo, deixa de ter medo, na realidade, do movimento. Como alguém que está olhando a janela ali do carro, passando pela estrada e vendo cada paisagem, e vendo cada nuance da natureza, e vendo cada animalzinho que passa, cada árvore que passa, tipo cenário descrito no Filho Pródigo, no meu livro mais recente. O Lucas está num trem, e o movimento do trem vai descrevendo as gotas, as passagens, os cenários, as nuvens, a chuva, as crianças correndo lá fora, a casa velha que passa rápido pelo trem e nem quem está na casa o vê e nem ele vê os que estão na casa, mas o cenário estava ali. É assim o tempo inteiro. Esse momento, esse encontro, esse tempo que nós estamos tendo aqui é mais um desses cenários. É mais um desses movimentos, é mais uma dessas possibilidades. E quando o programa terminar, nada revolucionário provavelmente vai acontecer. Mas eu tenho certeza que esse pequeno movimento pode ser revolucionário porque ele desencadeia outros, e outros, e outros, e outros. Até onde? Não sei. Mas é bom se movimentar. Não é o destino, né? São os passos, é a estrada, é o caminho e a possibilidade de significá-los enquanto nós juntos caminhamos. Tirando aqui de Brasília, meu amigo. Só passando para desejar um bom dia a você e a todos da rádio, aqueles que curtem, que ouvem. Meu muito obrigado e fique bem. Fique à vontade entre nós. Na Rádio Inverso, mensagens que chegam pela manhã. Rádio Inverso, a vida tem muitos sentidos. Tem gente vindo dar bom dia aqui nessa manhã de sábado, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Obrigado, Miranda. Ele mandou o áudio de Brasília. A Renata Santana do Rio, eu tava falando assim, pô, o que você tá fazendo agora, né? Eu tô nas costuras, ótimo sábado, diz a Renata. Legal, Renata. Eu quero saber mesmo, você que tá me ouvindo, você tá fazendo o que agora? Sábado, nem todo mundo trabalha, né? Como eu disse, o sábado o ambiente é diferente, o clima é diferente, é natural que o programa também seja, e você que está ouvindo aí também siga num ritmo diferente. Depois me diga aqui pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Ivanel, bom dia. Ela botou uns símbolos aqui de café. Símbolosão, aquelas coisinhas de café lá do WhatsApp. Valeu, Ivanel, tá tomando café. Bom dia a todos, que bacana, rádio ao vivo no dia de hoje. Ivanildo, de Taguatinga, em Brasília. Valeu, Ivanildo, conheço bem Taguatinga, em Brasília. Tudo de bom pra você, tá bom? Bom dia, tô ouvindo a Rádio Inverso, como é bom te ouvir, diz aqui a Ione de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Bom dia, Adna, faz tempo que não aparece aqui, tá ouvindo a rádio, manda um alôzinho em São Paulo. A Ivoneide também tá nos ouvindo, manda um alôzinho aqui pelo WhatsApp, dizendo na escuta, bom dia, tudo de bom, muito obrigado. Bom dia, querido, tem alguém aqui, eu tô sem o teu nome, tá? É uma família aqui na foto, 38 é o código. Deixa eu lembrar que eu troquei de aparelho, então eu tinha os nomes das pessoas que mandavam tal, e agora não tenho mais. Então agradeço o teu bom dia, 38, código 0308 é o final.
Flávio, eu sou o Flávio, de Águas Lindas, em Goiás. Bom dia a todos que estão ouvindo a rádio, o programa tá ótimo, tô à vontade entre todos. Valeu, meu amigo, meu xará Flávio. Tudo de bom, obrigado pela mensagem, tá bom? Bom dia, Flávio, começando esse lindo sábado com reflexões, ótimo final de semana para você, fique bem. Silvia Carvalho, de Santo André, no ABC Paulista, também ouvindo a Rádio Inverso. A Ana de Itapetininga também manda bom dia, tá nos ouvindo agora, mandou alazinho pelo WhatsApp. Bom dia, Ana, bom dia para você também, que tá quietinho ou quietinha. De repente você tá acordando, né? Tá muito cedo, mas daqui a pouco quando você acordar, você manda uma mensagem também, tá? Rádio Inverso. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Eu já te contei que hoje tá chovendo aqui em Porto Alegre, desde ontem. Ontem foi um dia muito nublado, o dia inteiro, bateu um solzinho no meio do dia, mas no meio da tarde começou aquelas nuvens, aquele tempo bonito de chuva, de nuvens. Não choveu muito durante a tarde, mas à noite começou uma garoinha, justamente quando eu saí do aeroporto, e depois a chuva foi aumentando, choveu bastante de madrugada e agora tá um clima legal, assim, aquele ar agradável e a chuvinha que tá caindo. Isso também contribui para esse ambiente onde nós estamos reunidos. Eu tô com o meu café aqui do lado. Já tomou o teu ou não? Já? Opa, ó, isso aqui foi a xícara. Então, nesse ambiente, eu acho que cai bem um Rubem Alves. O que você acha, hein? Pois é, eu também. O bom da literatura é que ela nos faz viajar por tempos e lugares aonde a gente nunca foi e nunca vai. Mesmo porque as coisas que existem na literatura não existem na realidade. A literatura tem o poder dos deuses, ela faz existir coisas que nunca existiram e chama as coisas que não são como se fossem. Veja só esse fragmento de Bernardo Soares, uma das personalidades de Fernando Pessoa. Diz assim, ó: o vapor em que parti chegou de vela ao porto, que isso é impossível, dizeis. Por isso me aconteceu. Aconteceu por ser impossível, que absurdo, né? Navios a vapor não se transformam em navios a vela no meio da viagem. Mentira! Na realidade, isso não acontece. É mentira no mundo real. Mas na literatura é verdade. As coisas que não existem são mais interessantes. E não é por isso que se invocam os deuses? O que não existe tem mais força. Eu acho que é por isso que o apóstolo João começou a história dizendo que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Bernardo Soares tinha um profundo desprezo pelas viagens e pelos viajantes. Ele dizia: quer viajar? Para que serve viajar? Qualquer ponte é uma ponte e qualquer poente é um poente. Não é mister ir vê-lo a Constantinopla. Nunca desembarcamos de nós. Quem cruzou todos os mares somente cruzou a monotonia de si mesmo. Isso é muito legal. Nunca desembarcamos de nós. Quem cruzou todos os mares somente cruzou a monotonia de si mesmo. E eu acrescentaria: e olhe lá. Antigamente, os médicos prescreviam viagens como remédio para depressão. Imaginavam que viajando para outros lugares, a depressão ficaria para trás. Mas a tristeza não desembarca, ela viaja junto. Nós somos um baú cheio e quando nós viajamos, o baú com tudo que está dentro vai junto. Chegamos lá, abrimos o baú e nos pomos a representar a mesma comédia que representamos sempre. Nos feriados é obrigatório viajar. Teve o carnaval agora, né? E eu me lembro de sobrevoar os caminhos pro litoral daqui de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, mas congestionamento, aqueles carros todos parados, indo. Aí chegam lá, tem um monte de gente, a cidade entupida. Depois tem a volta. Mas nos feriados é obrigatório viajar. Quem não viaja é um desgraçado. E é sabido que todas as pessoas normais viajam e todo mundo quer ser normal. Até já criaram a palavra normose para dar nome a essa perturbação de querer ser normal. Quem não viaja é ou por não ter dinheiro, ou por estar de plantão, ou por ter de cuidar de alguém doente. E não importam as explicações, vale o fato bruto, não viajou. Mas a literatura faz possível viajar por dentro, sem ter de sair do lugar. As minhas maiores viagens eu fiz pela leitura. E o que eu sou tem muito a ver com o que eu li.
As viagens que eu fiz com carro, avião, só valeram pela literatura que nelas aconteceu. Isso enquanto eu viajava. Não que eu escrevesse livros, eu acho difícil escrever fora do meu lugar. Para escrever, a minha alma tem que se sentir em casa. Eu fiz literatura pensando. Escrevi livros na imaginação, que eu nunca escrevi no papel. O benefício de ficar em casa no feriado, ou num sábado, tipo hoje, assim, não. Com essa chuvinha aqui, né? Não sei como é que tá aí, mas enfim. Quando todo mundo viaja, quando todo mundo sai e tal, tá em que não se corre o risco de se ficar preso numa pousada ouvindo o barulho da chuva que cai e vendo a neblina que tudo cobre, mascando tédio. Por via das dúvidas, é sempre sábio levar um livro. Chovia, tipo hoje, viajei e levei o Grande Sertão Veredas. É um livro que nunca se termina de ler. Sempre se começa de novo, de qualquer lugar. Não entendo isso, que o livro possa ser sempre novo. A chuva desrealiza o mundo, nos faz entrar em devaneio. E Fernando Pessoa tem um longo poema marítimo que começa com a descrição do momento em que o navio atracado apita rouco para anunciar que está se separando do cais. E a propósito desse mínimo espaço de água que marca a separação entre os que ficam no cais e os que vão para o mar, ele escreveu um dos mais fantásticos versos da língua portuguesa, que diz assim: todo cais é uma saudade de pedra. Um pequeno vão de água, que coisa mais boba, né? E é por isso mesmo, por ser uma coisa tão boba, que ele fica sem entender o que o dito espaço entre o navio e o cais o fazia sentir sentimentos cheios de funduras metafísicas. Eu digo isso a propósito do conto de Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio. Eu leio, releio e fico sempre com a sensação de um mistério. Mistério que se anuncia no próprio título, A Terceira Margem do Rio. Rio tem 3 margens? Toda criança aprende na escola que rio tem 2 margens, a direita e a esquerda, de lá e de cá. E é por causa disso que se pode atravessar o rio, mas um rio com 3 margens. Imagina como é que isso pode ser. Onde é que ela fica? Qual canoa que pode atravessar? Bom, a história quem conta é o filho, sobre o pai. E diz assim: homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, só quieto. Nossa mãe era quem reagia, que ralhava no diário com a gente, mas se deu que certo dia nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Será que ele, nessas artes, não vadiava? Se ia propor agora para pescarias, caçadas? Bom, até que a canoa ficou pronta, madeira de lei, de durar 30 anos. Você vai? Você fique, você nunca volte. E aí o nosso pai suspendeu a resposta, espiou manso para mim, me acenando de vir também, e temia a hora da nossa mãe. Eu não fui. O nosso pai entrou na canoa, desamarrou pelo remar e saiu. A canoa foi indo, e a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida, longa. O nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Ele só executava a invenção de permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar, nunca mais. O conto se constrói sobre o mistério do pai na canoa, longe, muito longe, e o olhar do filho que olha e não entende. Sabia uma coisa só, que o pai o amava e o queria como companheiro na canoa. No corpo do conto, mesmo a expressão A Terceira Margem do Rio não acontece. Guimarães Rosa a pensou antes ou depois? Tanta coisa já foi dita para decifrá-la. Até Hélio Pellegrino, psicanalista intelectual que admiro, respeito, nascido também nas Minas Gerais, se aventurou e sugeriu que a dita terceira margem é a linguagem. Não sei. Se eu leio o conto pensando nisso, ele fica fraco. Doença de psicanalista, sempre pensa que uma coisa é outra. Mas o escritor, quando escreve, não está pensando numa coisa. Se escreveu, é porque era aquilo que ele queria dizer. Eu acho que nem Guimarães Rosa sabia das razões do título. Ele mesmo confessava que o conto lhe veio pronto, de repente, enquanto andava, da mesma forma como a bola chega às mãos do goleiro. Eu deixo para lá o Guimarães e os seus mistérios, interessam-me os mistérios meus, que a leitura do conto provoca quando eu leio, e nem quero muito saber o que ele queria dizer. Um mistério meu.
Foi lá na Serra da Canastra, chuva caindo sem parar, tipo esse sábado aqui em Porto Alegre. Nuvens escuras, longas trilhas no meio dos campos, sobe morro, desce morro em busca de cachoeiras escondidas, o fôlego curto, o coração disparado, o ar queimando no peito. Foi lá que me passou pela cabeça que o Guimarães Rosa estava certo, a vida é assim mesmo. Chega um momento em que a gente manda fazer uma canoa de um só lugar. Bem que a gente queria a companhia de um filho, mas não ia dar certo. Há de se remar sozinho. De longe os outros olham com um olhar de espantados, querendo saber das razões por que assim remamos na solidão. No seu livro José e seus Irmãos, Thomas Mann, que escreveu o dito livro, inventou um diálogo entre José cativo e o mercador que o comprara. Diz José: estamos a não mais que 1 metro um do outro, no entanto, ao teu redor gira um universo, do qual o centro és tu, e não eu. Apesar da nossa distância aqui. E ao meu redor gira um universo do qual o centro sou eu, e não tu. Guimarães Rosa concorda, mas seria escrito assim: cada um rema sozinho uma canoa que navega um rio diferente, mesmo parecendo que está pertinho. E para complicar, eu acrescento: e nem mesmo falamos a mesma língua, embora usemos as mesmas palavras. Eu acho que Guimarães Rosa estava filosofando, pois o filósofo grego Heráclito, apelidado de o Obscuro, escreveu que tudo é rio, águas que passam e não voltam mais. A juventude, por exemplo, é como aquelas barcas que em tempos passados navegam o São Francisco, subindo, descendo o rio. Vai muita gente junta, tudo é festa, todo mundo gosta das mesmas músicas, todos dizem as mesmas coisas, todos dançam, todos se abraçam. E velhice é quando mandamos construir a canoa e começamos a remar sozinhos. Não é por vontade, mas é por necessidade. Porque já não se entende o que os outros falam, já não se ri das graças pelas quais todos riem, já não se caminha com a mesma firmeza, vai ficando para trás. O normal seria dizer: quem entende sabe. Riobaldo, do Guimarães Rosa, mestre Zen, retrucaria com um koan. O koan é uma pequena frase, um pequeno poema, né, pequenininho, contido num pensamento, que diz assim: quem sabe, entende. O saber vem antes do entender. O saber vem antes do entender. O saber vem antes do entender. E eu já sabia. A velhice é canoagem solitária. Que existem movimentos como os que eu tenho falado desde que a gente começou o encontro hoje, acontecendo de maneira silenciosa, sutil, quase imperceptível em nossa alma, em nossa consciência, enfim. Tem justamente a ver com as nossas necessidades, nossos anseios, nossas perguntas, nossos porquês, nossa interrogação diante da vida, da morte. Tudo isso vai se construindo enquanto a gente caminha. E se nós mantivermos um canal de desobstrução na gente, para justamente tentar entender essas respostas que são ditas de infinitas maneiras na existência, então a gente começa a ouvir, e quando a gente ouve, a gente se conecta, a gente percebe, né, a resposta, muitas vezes, de uma pergunta que não tinha sido feita, pelo menos não tinha sido construída racionalmente, não havia palavras. Você acredita nisso, não? Quantas perguntas em você que não encontraram palavras para serem feitas e consequentemente, para serem respondidas. E quantas respostas também dentro de você que, da mesma maneira, não encontraram palavras, porque as palavras não fizeram a ponte entre as respostas e as perguntas. Isso na gente existe como um anseio, né? E o legal dessa história é que enquanto a gente vive, a gente vai construindo, ou pelo menos tentando construir, linguagens que possam intermediar esses anseios que em todos nós habita. E são muitas as linguagens. O silêncio é uma delas. A arte é outra, a poesia é outra, a música, a literatura, os encontros, as brigas,
as defesas políticas apaixonadas. Não estou entrando no mérito, são boas ou más, certas ou erradas, mas é tudo uma tentativa de encontrar uma linguagem onde caiba aquilo que não cabe em lugar nenhum. A religião. A religião é uma grande construção. Por que a religião acompanha a humanidade há tantos milênios? Com expressões diferentes, com variações, com deuses diferentes, com crenças diferentes. Mesmo uma religião só. Pega o cristianismo, que é uma religião relativamente recente, 2000 e poucos anos, né? O cristianismo não é um só. Quantos cristianismos, quantas cristandades existiram? Desde o primeiro fundamento ali, entre Jesus, os seus apóstolos, seus seguidores, o carpinteiro e os pescadores, né? E depois isso filtrado pelo judaísmo, logo após a morte de Jesus, e depois filtrado pela religião romana, né? E a sua construção teológica, a sua construção literal, bibliográfica, e os seus heróis, os seus santos, e os seus pecadores, e as suas instituições, e as suas igrejas, todas elas, e os seus sacerdotes, todos eles, e as suas ideias, todas elas, e os reconhecidos teólogos e influenciadores, todos eles. Cada universo, como no texto do Fernando Pessoa, né? Cada universo onde o centro é você. Não lembro se era do Fernando Pessoa, deixa eu procurar aqui para não falar errado. Mas enfim, onde cada um é o centro do universo, cada um é o único universo, o mundo inteiro, o universo inteiro girando em torno do universo que somos. A partir disso, criando as nossas respostas, baseadas em nossas perguntas não feitas, em nossas perguntas sem palavras, em nossas perguntas sem voz, né? E a gente fica tentando respondê-las de alguma maneira, sem saber que elas existem, inclusive. Então a gente se cala, ou se aquieta por algum tempo, e ao fazê-lo a gente começa a ouvir essas respostas, né? A frase, na verdade, é do livro José e seus Irmãos, a frase que eu estava falando do Thomas Mann, que diz: estamos não mais que 1 metro do outro, no entanto, ao teu redor gira um universo do qual o centro és tu e não eu, e ao meu redor gira um universo do qual o centro sou eu e não tu. E desse universo ligeiramente modificado por eu ou tu, outros são construídos, na tentativa justamente de fazer de dar essa resposta a essa pergunta universal. É uma pergunta que todos os seres humanos fizeram aqui, desde que nasceram aqui no planeta Terra. Acredite, todos fizeram, todos ainda fazem. Quando você cruzar com o executivo de terno, sotaque paulista e celular no aeroporto, tô vendo o fornecedor aí, fornecedor tem que passar aí, ó, o contrato da minuta aí, meu. Tem nele essa resposta, ele está tentando dar, ou essa pergunta, ele está tentando dar uma resposta. Quando você cruzar com a senhorinha que está vendendo o pão de queijo ali no shopping, na praça de alimentação, da mesma maneira. Quando você cruzar com um cara no trânsito, distraído, mexendo no WhatsApp, zigue-zagueando na frente do teu carro, também. Só que a gente não encontra palavras, porque talvez nenhuma palavra seja suficiente para conter. Sabe a história do oceano? Dos caiaques sobre o oceano, que eu tanto falo? Todos nós estamos sobre o oceano, nos caiaquinhos, tentando encontrar respostas que expliquem o absurdo de aparecermos em cima de um caiaque boiando no meio da imensidão do oceano. Oceano embaixo, céu em cima. Existem vários movimentos na tentativa de explicar o oceano e o céu, mas ninguém vai conseguir. O máximo que eu posso dizer, o céu é azul, sem parar para pensar que o azul são os gases, o céu é infinito, eu não sei para onde vai. O oceano, o que é? O que abriga? Eu só vejo a superfície, o que está lá dentro. Melhor seria desfrutar do oceano. Enquanto eu desfruto, algumas respostas vêm, metaforicamente mínimas. Mas como o micro se projeta no macro, as mínimas respostas talvez apontem para esse anseio, que não vive em forma de frases ou perguntas com interrogação no final, mas que ao mesmo tempo está buscando esse sentido, essa resposta, que é a vida, e que está no oceano, e que está em mim, e que está em você, e que está no executivo paulista, e que está na vendedora de pão de queijo, e está no carro zigue-zagueando na frente, que está no silêncio, que está na chuva, que está em todos os lugares. Quem tem ouvidos para ouvir, e quem tem olhos
pra ver. Você ouve mensagens que chegam pela manhã. 2 horas de encontro pelo rádio. Mensagens que chegam pela manhã. Rádio Inverso. Mais algumas mensagens aqui de WhatsApp. A Ana de Itapetininga diz: eu tô curtindo o programa. Eu perguntei, né, o que você tá fazendo nessa manhã de sábado e tal. Aliás, eu já passei aqui 1 hora de programa. Tudo bem, né? Hoje é sábado, vamos estender um pouquinho aqui. Enquanto tiver mensagens, o pessoal estiver participando, eu vou seguir. A Renata Sampaio, de Brasília. Deixa eu ver a foto que ela mandou aqui. Que legal, umas plantinhas aqui em cima de uma bancada. E ela diz o seguinte: olha, bom dia a todo mundo, eu tô indo para o Jardim Botânico participar de uma feirinha de artesanato em comemoração ao meu nível, ao nível do jardim, que é um lugar lindo. Olha as minhas plantinhas, ela mandou as fotos aqui, muito legal. Obrigado, Renata, tudo de bom nesse encontro, nessa feirinha de artesanato, que seja um momento muito feliz aí para você e para todos. Obrigado por compartilhar essa imagem aqui comigo. Tá bom? E você que está me ouvindo não vê a imagem, imagina as plantinhas coloridas, tal, que existem ali nos vasinhos da Renata. Em cada um ela vai ganhar uma vida, um olhar, uma imagem. Isso é legal do rádio também, né? Não tem imagem, mas tem um som. E o som gera a imaginação, o que é melhor ainda. Cleide Evangelista, de Lorena, em São Paulo. Flávio, aqui tá muito calor, mas ainda estou na cama te ouvindo. Eu vou na feira mais tarde, adoro feira, me lembra a infância, gosto do cheiro das frutas. Bom final de semana, beijo, Cleide Evangelista. Obrigado, Cleide, aproveite a feira. Eu também gosto de feira. Quando eu era criança, eu morava na rua Santa Justina, ali na Vila Olímpia, em São Paulo. E na João Cachoeira, que era uma rua bem perto assim, eu não sei se ainda tem, mas tinha, e durante muitos anos teve toda quinta-feira uma feira. E era aquelas feiras paulistas, grandes, legais, cheias de coisa, tal. Minha mãe ia toda quinta-feira, às vezes a gente ia com ela e adorava, eu especialmente, 2 bancas. A banca do Paulo, que vendia doces, e é engraçado que a última vez que eu fui a essa feira, essa banca, eu fui com meu filho. Ele era pequenininho quando ele nasceu, nós moramos na Santa Justina também. E então eu aproveitei para ir lá e vi o Paulo. Falei: Paulo, você não deve lembrar de mim, eu era criança, minha mãe. Ele falou: eu lembro você, teu irmão. Eu falei: caramba, nem sei se está lá ainda. E eu também gostava da banca de pastel de palmito com caldo de cana. E tinha um senhor que ele andava numa charrete. Ele virou até um personagem de São Paulo, assim, nos anos 80. E ele vendia sorvete que ele mesmo fabricava, com um cavalinho, a charretinha, e ele tinha uma maquininha de sorvete ali que era... Eu não sei se o sorvete era tão bom assim, mas eu me lembro desse sorvete tão bom assim. Então ele ficava parado nos dias de feira ali na esquina, a gente ia comprar. É muito bom. Aqui em Porto Alegre tem feira, mas aí são menores, tal, são diferentes, pelo menos daquela que eu lembro da minha infância. Então também tenho essa memória de feiras de infância. Lorena, aproveite. Obrigado pela mensagem, viu? Fique bem. A Josi Martins está nos ouvindo também mandou uma foto legal aqui. Eu vou descrever a foto, mas antes deixa eu ler a mensagem. Eu tô aqui escutando a rádio. Flávio, você já faz parte da minha família. Escuto todos os dias, tem me feito muito bem. Agora eu tô tomando meu café da manhã. Poxa, Josi, muito obrigado. Então a foto dela é o seguinte: é um computador, um notebook com a Rádio Inverso, o site da rádio, por onde ela tá ouvindo. Na frente do notebook tem um prato que me parece tapioca e ovo. É isso? Josi, e uma xícara colorida com café quente saindo fumaça. Maravilha. Muito obrigado. Deu até fome. Obrigado, viu, Josi? Um beijo pra você. Que bom saber que eu faço parte aí da sua família, e você também, né? Tá aqui com a gente há tanto tempo ouvindo a rádio. Um beijo, bom sábado pra você, tá bom? Mais uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. Diz o seguinte: Flávio, para você e para todos da rádio, ontem você comentou sobre o seu avô e eu achei interessante, pois acontece o mesmo comigo. Eu sonho com meu pai e é tão real que nem dá para chamar de sonho. Algo me intriga nesse contato que já tivemos por várias vezes. Ele nunca fala comigo, abraço ele com força e intensidade, pois eu sei que eu estou dormindo e quando acordar ele não vai mais estar lá. É sofrido. E teve uma vez que eu cismei de perguntar como era onde ele estava. E se ele estava feliz e tal. Enfim, foi péssimo, a expressão dele foi estranha. Ele não queria que eu me aprofundasse e nem me aproximasse. E o pior de tudo é que foi muito difícil acordar. Simplesmente eu não conseguia voltar. E quando eu consegui, me senti cansada. Eu sei que não existe explicação para tudo e comigo acontecem várias coisas estranhas. Enfim, gostaria de ouvir mais de você sobre isso.
Se não hoje, outro dia, quem sabe. Beijos, Flávio, obrigado. Odete de Maringá, no Paraná. Odete, muito obrigado, fique bem. Você sabe o seguinte, em relação aos sonhos, né? E sonhos como esse. Eu, rapidamente aqui, para quem não ouviu, ela está se referindo a um sonho que eu comentei com o meu avô, que eu estava com meu pai e nós fomos para um apartamento dos anos 40, meu avô tinha cidade. A gente conversava com ele, eu sabia que eu estava acordado, mas ele não nos reconheceu. Um detalhe que eu esqueci de falar nesse dia que eu falei do sonho é que nós estávamos num carro que eu julguei ser dos anos 40, né? E aí depois que eu acordei, eu fiz uma pesquisa de carros dos anos 40 e a primeira foto que eu vi foi de um carro muito parecido com esse que eu sonhei. Qual a explicação tem para isso? Olha, milhões. Tem gente nos ouvindo agora dizendo assim: ô Odete, o espírito do teu avô está querendo se comunicar contigo. E aí ele apareceu no teu sonho, mas como ele está numa outra dimensão, uma outra realidade, ele não pode falar. Então vocês interagem quando você está mais entregue, numa outra estágio, né, de percepção e tal. Pode ser? Pode ser. Não sei. Eu prefiro não ir por esse absoluto, eu não acho que as pessoas têm essas explicações, isso. Você sabe aquela história que eu falo do macro e do micro, e que tudo de alguma maneira é uma metáfora? Isso tem a ver com a literatura, como agora há pouco a gente falava. A literatura tem um poder de criar mundos, e ao criar os mundos se tornam reais, uma vez que foram criados. E se foram criados do nada, a partir da literatura, são de fato, são reais, são verdadeiros. Aquilo que a gente vive, o mundo onde nós interagimos, o mundo que nós chamamos de realidade, não começou em muitos momentos, em muitas partes, em muitos contextos, num sonho, numa imaginação. Eu mesmo tenho um texto, que é o Texto e a Vida, que nasceu de um sonho. Eu sonhei com esse texto, acordei e escrevi. Que explicações isso tem? Na minha opinião, a tentativa sofrida de ter uma explicação absoluta e definitiva para isso reduz a experiência. Eu poderia, por outro lado, dizer: olha, Odete, obviamente que você tinha uma relação muito forte, teu pai, né, morreu. Claro que isso fica na gente, e a nossa mente, o nosso cérebro tenta dar respostas a esse sofrimento, a esse anseio. A minha mãe, por exemplo, ela teve uma experiência não igual, mas semelhante. A minha mãe, quando perdeu a minha avó, né? A minha avó morreu jovem, minha avó materna morreu aos 64 anos. Num tempo onde morrer aos 60 e poucos anos era normal. Isso foi na década de 70, eu era bem pequenininho. E minha mãe sofreu muito, né? Sofria todos os dias, chorava todos os dias. Ela era muito ligada à mãe dela, à minha avó, Dona Julita. E uma determinada noite, ela sofrendo muito, sonhou com a minha avó. E a minha avó, elas estavam num lugar muito bonito, olhando um coral, e a minha mãe descreve, dizendo que tinham cores impressionantes, lugares assim sensacionais, uma paz, enfim. E era tão bom que minha mãe queria ficar lá, e falou para minha avó: deixa eu ficar aqui. E minha avó falou: não, você tem que ficar bem, e um dia você virá, mas não é agora. Você tem que voltar. E minha mãe não queria, mas acabou voltando e depois ficou bem. Nunca mais sonhou com a minha avó, pelo menos não dessa maneira, tal. Qual a explicação mais próxima disso? A minha avó, de onde está, viu, veio, levou minha mãe para saber onde ela está. Pode ser, pode. Pode não ser, também. Pode ser minha mãe que no seu sofrimento, na sua orfandade, enfim, inconscientemente encontrou caminhos interiores, e o cérebro decodificou esse anseio, esse sofrimento, e produziu um cenário, um acontecimento que a ela trouxe uma resposta. Pode, mas isso diminui a experiência, se torna a experiência mais feia? Não. Muito pelo contrário, isso me dá uma dimensão de beleza até do próprio cérebro, dos mecanismos interiores que são ativados até para nos consolar. Isso torna a história até mais complexa, até mais profunda, até mais bonita. Quer dizer que minha avó acabou, não acabou, tá lá, não tá? Bom, isso é uma outra história, eu não sei. O fato é que eu estou sempre dialogando com a vida e, como eu disse agora há pouco, encontrando respostas. E essas respostas podem vir num sonho, podem vir num insight, podem vir numa conversa com alguém, e não importa. São respostas. Nesse caso específico do teu pai, onde você está, e ele
ficou quieto e você acordou cansado e houve um sofrimento, isso quer dizer que teu pai está num lugar horrível e que... Não, também não quer dizer isso. São caminhos da nossa mente, são respostas do nosso inconsciente. O sonho muitas vezes é uma tradução lúdica, né? Exatamente disso que eu estava falando agora há pouco, dessas perguntas, dessas respostas que não cabem em palavras, mas que existem na gente. Olha, se a gente pudesse destampar, como muitas vezes na terapia isso se faz, né? Destampar as tampas do nosso subconsciente, das nossas questões, dos nossos porquês, mas você ouvir vozes incessantes, você ouvir um monte de coisa aí dentro. O que sai na superfície, o que sai pro lado de fora é só a ponta do iceberg, a superfície que encontrou uma linguagem decodificada nas nossas expressões e no nosso vocabulário, mas pro lado de dentro isso é muito mais profundo. Então, como não tem vazão na linguagem, como não tem vazão no consciente, né? Na mente, enfim, racional, estreita, às vezes as expressões transbordam para outros lados. Um deles, por exemplo, como eu disse, é a arte, a literatura, são sonhos. Os sonhos são expressões do nosso inconsciente, desses mundos que acontecem na gente. Então, na realidade, tem muito mais a ver contigo do que com teu pai, né? Teu pai vive em você, sem dúvida. Os nossos antepassados todos vivem na gente. Como eu disse essa semana, muitas vezes nós somos respostas a tanta gente que a gente nem conhece, inclusive o teu pai. Se tem alguma coisa para melhorar no teu pai, se tem alguma coisa para fazer no teu pai, não é pensando, ele vai para o céu, para o inferno e tal. Não, é em você. Use essa experiência que você teve, e é uma experiência, não para ficar agora culpado e pensando, meu pai está no inferno, meu pai quis me... Não, isso não tem a ver contigo. O teu pai teve a vida dele, né? Enfim, o que tem a ver contigo é essa expressão que a tua mente, a partir do teu sonho, está te dando, para você melhorar eventualmente aquilo que precisaria ser melhorado em teu pai, em você. Eu acho que a melhor maneira de nós honrarmos os nossos pais e tirá-los do inferno, pais que morreram às vezes cheios de culpa, cheios de interrupções, enfim, a gente olha e não perdoa, a gente olha e se inquieta, a gente olha e vê coisas que não gostaria que os nossos pais tivessem feito, e aquilo fica na gente como uma angústia, né? A melhor maneira de você resolver isso é melhorando o teu pai em você. E assim, melhorando os nossos pais na gente, eles são perdoados pelos erros eventualmente que cometeram, pelas falhas eventualmente que tiveram, pelas faltas de percepção que muitas vezes, porque são humanos como nós, porque são limitados como nós, tiveram. Quantas faltas de percepção, quantas falhas, quantas lacunas a gente vai deixar para os nossos filhos também. O ideal é que a gente deixe para os nossos filhos a semente, a ideia, a percepção de que nós somos humanos, falhos como os nossos pais também, e que eles podem melhorar-se em nós, ou melhorar-nos neles, né? E aí eles vão levar adiante aquilo de bom que fizemos, aquilo que mal, retrabalhado por uma outra percepção, por um outro olhar. E eu acho que essa é a única maneira da gente pensar de maneira, talvez até um pouco utópica, de melhorar a humanidade. Você entende, Odete? Então não é questão do teu pai, se ele está lá, se ele não está, se ele trouxe uma mensagem ou não trouxe uma mensagem. Não nos cabe essa especulação, porque isso é especulação, né? Não nos cabe. O que cabe é o seguinte: o que você vai fazer com isso em você? Dependendo da resposta, isso modifica a tua relação até com o que já foi o teu pai, no caso. E eu não me surpreenderia se tempos depois, pensando nisso, você voltasse para cá e dissesse: poxa, eu tive um sonho diferente com meu pai, tão lindo. Agora ele estava feliz, sorrindo e me mostrando assim um paraíso onde ele agora está. Fique à vontade entre nós. Na Rádio Inverso, mensagens que chegam pela manhã. Rádio Inverso, a vida tem muitos sentidos. Deixa eu ler mais umas mensagens rapidinho aqui. A vida nos responde de modo silencioso, basta observar os resultados diferentes de cada atitude tomada. Acredito ser assim a evolução em nossas vidas, lenta e eficaz, nos diz a Renata Santana do Rio, que mandou pelo WhatsApp, agora está ouvindo o mensagens que chegam pela manhã. Linda reflexão, Flávio, a gente não encontra palavras, geralmente o que a gente mais quer comunicar é indizível. Concordo com isso, nos diz aqui a Marcela Zaidan. Obrigado, Marcela, exatamente isso. Aliás, você sabe que geralmente, pelo menos para mim, funciona assim. Aquilo que eu exponho aqui na rádio,
o que eu coloco para fora, enfim. Por isso eu chamo de frutos até, né? Nessa comparação com árvore, já são maturações, já são maduros, né? Já passaram pelo processo de primeiro verde, depois de amadurecimento, porque tem um monte de processos em maturação em mim. E muitas vezes, para percebê-los, eu fico quieto. Eu já aprendi que nem sempre a gente deve projetar sobre um anseio, sobre uma questão que não está muito clara em nós, mas que se manifesta, né, nesses anseios, tal, o peso da tentativa de racionalizá-la, de explicar de maneira lógica. Por isso até eu dizia isso para Odete, né? Não nos cabe encontrar uma explicação racional, dizer, não, teu pai estava querendo dizer, porque segundo os estudos da física quântica, do perispecto do espírito, eu acho que isso enfeia, isso diminui, isso traz um olhar estreito, raso, para algo muito mais amplo. Nós somos universos, né? Quando a gente fala que nós somos universos, o que te toca? O que isso quer dizer para você, que você é um universo? O universo é um ambiente, se é que eu posso chamar assim, absolutamente complexo, absolutamente profundo, absolutamente inexplorado. Quem é que sabe alguma coisa do universo, né? Você acha que a NASA sabe alguma coisa do universo? Você acha que a ciência chegou a alguma explicação do que é o universo? Eu acho engraçado quando eu ouço alguns cientistas dizendo a ciência tem conhecimento de 4% do universo. O resto nós não sabemos. E alguém pode dizer, poxa, que humildade esse reconhecimento. Mas se eu não sei o que é o 100%, como é que eu posso dizer que é 4%? Muito pelo contrário, na minha opinião, a gente não sabe nada. Nós estamos explorando uma bordinha. Ontem eu conversava com uma pessoa sobre isso, sobre a nossa insignificância. A pessoa ficou um pouco incomodada, como às vezes as pessoas ficam quando me ouvem falar sobre isso, né? Mas para que onde isso nos leva a gente reconhecer a nossa insignificância? Eu dizia o seguinte, a insignificância que eu proponho não é o fruto de uma depressão, de um rebaixamento. Eu sou pior do que os outros, porque ela não é fruto de comparação. A insignificância é um reconhecimento daquele que está avançando, e eu acho que ela só acontece nesse processo de evolução, mais ou menos aquela evolução socrática do só sei que nada sei, né? Como conclusão daquele que começa uma caminhada que não termina, e enquanto caminha, e exatamente por caminhar muito, amealha entendimentos, mas vai percebendo que eles não têm fim. É a caminhada, por exemplo, do cientista. Se dedica a decifrar, por exemplo, o universo, né? Só que o universo é tão absurdo, tão imenso, tão misterioso, que o cientista sabe que essa caminhada não terá fim. Então, diante do conhecimento que cresce nessa evolução, nessa jornada, ele percebe que ele é insignificante diante do infinito. Isso lhe traz humildade. E a humildade deixa de dar importância para o que não tem. Não é um aspecto moral, mas um aspecto existencial. E eu acho que a sabedoria, eu acho que a harmonia interior e a busca por essas respostas só se dá nesse terreno, nesse princípio de humildade, que nasce justamente do reconhecimento dessa fraqueza. Por isso que há tantos anos eu falo aqui, prefiro a força que nasce da fraqueza. E não a força que nasce da força, da comparação. Eu sou mais forte que você, eu vou te dominar, eu sou poderoso. Eu acho que essa força é ilusória. É uma força com muitos limites. É uma força frágil. Porque para que ela exista, eu preciso que outros mais fracos existam. Eu sou forte em relação ao mais fraco. E sempre haverá o mais forte. Sempre haverá o mais poderoso, mais rico, mais bonito, mais inteligente. Sempre vai ter. E uma vez que tenha, eu nunca serei o poderoso que eu quero. Isso me gerará angústia eterna. Então é uma força frágil, é uma força ilusória. Enfim, nós somos universos, como eu dizia. Então, quantos mistérios estão acontecendo na gente, né? Quantos movimentos acontecendo na gente que a gente não tem ideia. Por que tentar racionalizar tudo isso? E quem fala aqui é um cara que é absolutamente racional. E muitas vezes eu luto contra a minha própria racionalidade. É a minha própria racionalidade que me leva a concluir que ela é insuficiente. Porque se eu me basear somente na minha racionalidade, eu vou estreitar o meu arcabouço de percepções, que muitas vezes está para além delas. Se eu reduzir tudo à minha perspectiva, à minha explicação lógica, racional, ela vai me levar numa direção, pode ser boa por um tempo, né? Mas insuficiente diante da quantidade de perguntas, de anseios e situações que cada um de nós como universos carregam. É como a gente tentar definir o universo a partir da racionalidade da ciência.
Nós podemos, a partir da ciência, definir o que nós conhecemos em relação ao universo, mas sem desconsiderar que o universo está num campo que a ciência não alcança, né? Não responde, não vê, não tem nem parâmetros ainda para fazer perguntas. Quantas perguntas que foram respondidas, inclusive pela ciência, só foram respondidas pelas ciências depois de uma série de movimentos de parâmetros que foram mudados, paradigmas que foram quebrados, até que aquela pergunta viesse à tona e houvesse uma linguagem para aquela pergunta e aí naturalmente para aquela resposta. Quantas perguntas em nós vivem ainda sem parâmetros, sem condições, a gente não tem nem ideia de que elas um dia serão feitas. Quem mais? Deixa eu fazer o seguinte, tem mais mensagens aqui, tô feliz, porque o programa ia acabar às 8, né? Enquanto as mensagens estiverem chegando, tal, e a gente estiver conversando aqui, eu vou esticando. Então eu vou tocar uma música, eu falei pra caramba agora, eu vou tocar uma música, tal, e logo na sequência eu volto, lendo as outras mensagens. Você pode mandar a tua também, 51992461960 e contato@radioinverso.com. Eu ia voltar a nossa conversa logo depois dessa música, mas eu botei uma água para esquentar ali, porque eu quero tomar um café. E então é o seguinte, eu vou botar um Mozart, não vou tocar inteiro, são quase 10 minutos aqui de Mozart, violino e tal. É só o tempo de eu diluir o café. E de você ouvir essa música, né? Sei lá, eu acho que vai te fazer bem. Faz bem a mim também. Deixa o Mozart falar, vai. Ele tá dizendo um monte de coisas, essa música aqui, ó. Ele, a sua inspiração, os seus anseios, as suas questões inconscientes, as dores daquele que viveu há tantos séculos num outro mundo tão diferente desse que nós vivemos, exposto a uma natureza muito distante da selva de pedra onde tantos nós vivemos, num tempo onde não havia internet, onde não havia luz elétrica, não havia televisão, não havia rádio, mas havia questões. E as questões são expressas, capturadas de maneira intuitiva nessa música aqui, que séculos depois foi reproduzida por outros músicos, outros instrumentos, mas que talvez diz a mesma coisa. E ela chega a você nessa manhã de sábado e vai dizer o quê? E o que você ouve vindo dessa música não é da música. Isso que eu estava agora há pouco dizendo, né? A música que expressa parte do universo que habitava Mozart e que tantos séculos depois ainda nos toca e a gente ainda gosta, não representa o fato de que o mundo do Mozart era um mundo melhor ou maior ou mais profundo, enfim. Não necessariamente. É bem provável que se você encontrasse Mozart caminhando no centro da cidade, hoje, com as roupas de um homem qualquer, enfim, não reconhecesse nele nenhuma genialidade. Assim como no tempo de Mozart, os que os via também era um cara, claro que alguns reconheciam talento musical, mas era um homem com os seus altos e baixos, com as suas loucuras, as suas verdades, os seus enganos. Às vezes eu acho curioso os escritores, por exemplo. Você lê um texto fantástico, né? Aí você conhece a pessoa, é uma pessoa normal. O Luiz Fernando Veríssimo, ele tem uma tirada engraçada que ele diz que os escritores são geralmente os que ele conhece tão medíocres que o ideal é, ao convidá-los para uma festa, dizer: por favor, compareça por escrito. O Fernando Pessoa tem uma história contada pelo Rubem Alves, se não me engano. Ele encontraria uma escritora, eu não me lembro quem era a escritora brasileira, enfim, ele ia encontrar uma escritora brasileira e ele não foi, provavelmente por se sentir tão
ordinário, tão comum, tão medíocre, um cara pequenininho com seu bigodinho e tal, que isso diminuiria o seu texto, né, a sua poesia, enfim, que é muito maior do que ele. E por que a obra de Mozart talvez seja muito maior do que Mozart e o texto do Fernando Pessoa seja muito maior do que ele, e assim a produção artística das pessoas sejam muito maiores do que o seu artista? Aliás, isso me lembrou uma música aqui que eu vou tocar. Eu não ia tocar a música na sequência, mas ela fala um pouco sobre isso. Deixa eu até botar aqui. Pelo seguinte, porque elas expressam os nossos mundos interiores, né? E os nossos mundos interiores são muito maiores do que aquilo que aparece na nossa cara, na nossa roupa, na nossa linguagem, no nosso jeito de se expressar. Nós nos expressamos como homens e mulheres dessa cultura, dessa sociedade, desse tempo. A nossa expressão se dá na nossa roupa, na nossa fala, no nosso caminhada, no nosso trabalho, naquilo que todos fazem. Eu e você fazemos todos os dias aquilo que todos fazem. Eu e você, cruzando pelas pessoas na rua, somos vistos como anônimos, né? Somos. E os outros, cruzando por nós também os vemos assim, apesar de serem universos caminhando sobre pernas, né? Então, na imagem dos corpinhos, dos bichinhos, das formiguinhas que são os seres humanos, somos isso, anônimos, medíocres. Não no sentido pejorativo, mas na média. Vivemos na média dos nossos hábitos, das nossas ideias, da nossa cultura. Mas às vezes a gente deixa que a nossa média não seja limite para expressar aquilo que em nós habita em profundidade. E por isso mesmo maior do que a linguagem, porque a linguagem também é fruto da média, da mediocridade. Nós usamos as palavras para tentar expressar aquilo que nos habita, ou as cifras, no caso de Mozart, mas elas são também limitadas. Uma vez que nós usamos uma linguagem e colocamos ela no espaço e no tempo, ela ganha o limite próprio de tudo aquilo que existe no espaço e no tempo. E a linguagem é uma desses entes, que apesar de trazer mundos para a gente, ela própria tem o seu limite. Como eu falava do poder da imaginação e do rádio, a palavra tem o limite, mas esse limite em nós torna-se ilimitado, porque pro lado de dentro nós não temos fim. Então a gente usa uma palavra, uma música, uma ideia, um pensamento e transforma isso num universo, porque a gente interioriza aquilo que pro lado de fora é limitado, mas pro lado de dentro é sem fim. E eu falava sobre a produção de arte, a produção artística, por isso mesmo bela, não é posse do artista. Hoje a gente vive na história das redes sociais, né, das curtidas, da fama, olha, coloque meu nome lá, hein, dê crédito. Por isso que eu, pessoalmente, não sei se você vai me entender, isso não é uma questão de humildade, mas eu pessoalmente, eu tenho dificuldade de entender aquelas pessoas que de repente estão nas redes sociais se propondo a falar coisas legais, e aí eu falo, poxa, isso é algo que brota delas, né? Elas estão entregando esses frutos como a árvore entrega a maçã, sem a necessidade de que quem coma a maçã goste da maçã. Isso torna o fruto ainda melhor. A maçã só entrega a maçã porque ela é macieira. Então eu não entendo muito as pessoas bravas dizendo assim, eu vi um texto meu, eu vi um comentário, ninguém botou meu nome, cadê os créditos, ladrões de texto? Pô, você nem imagina, eu já contei aqui na rádio, né, uma história de uma vez que me escreveram dizendo que tinha um cara meio malucão aí, usando meus textos tal, e assinando os textos. E aí uma vez uma pessoa perguntou, eu fui lá ver a página dele, por que você faz? Por que você não deixa a gente compartilhar os seus textos? E ele falou assim, não, porque estão roubando os meus textos e eu estou protegendo-os porque eu vou fazer um livro com eles. E eram os meus. Eu te confesso que eu me incomodei um pouco. E esse incômodo tem a ver com o meu ego, porque eu sou um cara que tem ego, claro que eu sou, eu não sou tipo o Prem Baba, que não tem ego, né? Eu tenho ego. Mas vem cá, aí eu subjuguei o meu ego à minha racionalidade. Eu vou sair aí brigando com esse cara. Esse texto é meu! A linguagem é minha, mas a linguagem diminui o texto. Então tomara que o texto meu na minha linguagem, na página dele, pelos que leem, seja interiorizado e neles vire um mundo maior do que o que as palavras estão dizendo ali. Eu muitas vezes leio um texto meu antigo, texto de 2 anos, 3 anos, 4 anos, e já percebo ali uma linguagem, um mundo menor do que o mundo que foi evoluindo com os anos em mim. Já não cabe mais aquela linguagem no meu mundo. E aí eu procuro outras linguagens onde caiba o meu mundo. E aí eu encontro uma que parcialmente o represente, mas só
parcialmente. Por isso eu acho perigoso todo aquele artista, e por artista eu não estou dizendo alguém que faça uma arte daquela que a sociedade reconhece como tal. A senhora que faz o bolo é artista, quem sabe amar, sabe abraçar, quem tem empatia, faz ali uma arte. Não tenta tornar o seu nome maior do que a sua arte, porque o meu nome é pequeno, o meu nome representa o meu ego, o meu nome representa um ser histórico, Flávio, que hoje está e amanhã quem sabe, e um dia não mais, né? Mas o que de mim nasce não é Flávio. O que de mim nasce é a minha resposta, a minha tentativa de linguagem para algo maior, que vem dos meus pais, avós, bisavós, tataravós, vem do mundo, vem de todos que vieram antes de mim, vem de todos que vivem em mim e comigo, no mundo onde estou, os contemporâneos, até de você que está aí, de alguma maneira, me influencia, como eu dizia lá no começo do nosso Mensagens, um influenciando o outro, está gerando mundos, e a gente encontra uma linguagem, muitas vezes a essa linguagem nós damos o nome de arte. Triste daquele que quer tornar o seu nome maior do que sua arte. Até porque quando Deus criou o mundo não colocou nenhuma placa ali dizendo obra de Deus. Pelo menos é assim que expresso o Reinaldo Bessa aqui, ó, nessa música que fala tão bem sobre o que a gente está conversando. Quando Deus criou o mundo não contou vantagem. Quando esculpiu o homem não fez vernissagem. Quando ele pintou as estrelas no breu, não falou isso é meu, nem expôs em museu. Quando escreveu os mandamentos não autografou. Quando inventou a música não cantou. Quando escreveu os mandamentos não autografou. Quando inventou a música não cantou. Quando Deus criou o mundo não contou vantagem. Quando esculpiu o homem não fez vernissagem. Quando ele pintou as estrelas no breu, não falou isso é meu, nem expôs em museu. Quando escreveu os mandamentos não autografou. Quando inventou a música não cantou. Quando escreveu os mandamentos não autografou. Quando inventou a música não cantou. Só mais uma parte triste daquele que tem seu nome maior que sua arte. Só mais uma parte triste daquele que tem seu nome maior que sua arte. Fique à vontade entre nós. Na Rádio Inverso, mensagens que chegam pela manhã. Rádio Inverso, a vida tem muitos sentidos. A Alexandra mandou pelo WhatsApp uma frase do Marcelo Gleiser, que é o cientista e que vez ou outra a gente cita e traz aqui no Mensagens, dizendo assim, ó: do mesmo modo que você vai ao teatro assistir a uma ópera sem saber ler uma partitura ou tocar um instrumento, não precisa saber matemática para apreciar a beleza das ideias científicas. Acrescento que não só ciência, mas tudo que nos seja desconhecido, basta apreciar o momento. Obrigado, Alexandra. Você sabe o que eu me lembro, lendo isso aqui? É até das expressões religiosas, né? E você sabe, todo mundo sabe, eu tenho uma formação assim meio religiosa, meio, por pai de mãe. E durante boa parte da minha adolescência, especialmente,
eu encontrava na linguagem e na percepção e nos símbolos religiosos uma forma de traduzir esse universo que eu sempre reconheci como mais amplo do que a religião. A minha mãe como uma pessoa que frequentava a igreja batista, tal, meu pai já mais agnóstico, enfim, isso foi gerando essa mistura em mim, no meu irmão, na minha irmã, mas eu reconhecia na linguagem que naquele tempo era que eu tinha acesso, né? Na linguagem mais religiosa e tal. Mas eu estou dizendo em parte porque ela nunca foi suficiente para mim. Eu sempre me incomodava quando alguém olhava, por exemplo, o pôr do sol. Eu estou dando um exemplo aqui, né? E sobre ele necessariamente tivesse que usar uma linguagem de cartilha, dizendo, quão glorioso é o pôr do sol que o Senhor criou para nós. Aquilo já enfeiava para mim aquela história. Você entende, não? Não tem a ver com Deus ou não. Deus não é isso. Mas sobre aquilo eu coloco uma expressão tão de cartilha, tão reduzida a uma percepção cultural, que é melhor ficar quieto, né? É melhor ficar quieto. Aí eu dizia para essa pessoa, mas por que Deus não colocou uma plaquinha na natureza dizendo, veja, Eclesiastes, versículo 4, nada, só tá lá, é tudo silencioso, a natureza. Por isso que eu escrevi aquele texto já um pouco antigo sobre a minha religião, isso é a religião dos peixes. Os peixes não precisam provar nada para ninguém, nem peixe, nem animal nenhum, né? O peixe não tem a linguagem de dizer, vamos louvar. Eu gravei aquele texto atribuído a Spinoza, mas parece que não foi, mas isso não importa, o Deus Spinoza. Pare de louvar, pare de ir às igrejas. Isso foi entendido por muitos como uma heresia, algo absurdo, mas o que eu não sei se o autor, mas o que eu estou dizendo ali naquele texto, interpretado, enfim, lido por mim, é que o louvar também diminui. Porque se o louvar não for uma expressão natural da gente, às vezes silenciosa e às vezes até desqualificada como louvor, por exemplo, eu estou usando aqui uma expressão religiosa, ela se torna um movimento pequeno. Tudo bem, às vezes é o máximo, como eu descrevi o meu processo da adolescência, que você pode ter, você fala daquele jeito, e claro que todas as nossas expressões são limitadas, as minhas inclusive, mas lembra a história das caixas? Nós sempre estamos em caixas, nós sempre temos limites, mas não precisamos necessariamente ficar na caixa pequenininha para sempre. A gente pode sempre aumentando a caixa. À medida que a gente se movimenta, a caixa também aumenta. Isso tem a ver com as nossas expressões também. Eu sinto muito mais facilidade, inclusive, de conversar, de me relacionar com pessoas que não são dogmáticas no entendimento da vida. Por exemplo, gente que consegue perceber Deus, né? No ateísmo, na negação. Quando percebem que aquilo que negam não se trata de Deus, porque Deus não é negável, ou inegável, ou aceitável. Eu não tenho nem parâmetros para entender Deus. Não tenho. A teologia tenta criar, a religião também tenta criar. Assim como a ciência, a gente não tem parâmetros para entender o que a ciência estuda. A ciência é uma linguagem para tentar estudar o universo, mas você acha mesmo que o universo cabe na ciência? Ou você acha que Deus cabe na linguagem, na religião? Obviamente que não, né? Então, claro, a gente cria linguagens. Então a ciência criou uma linguagem para tentar entender o universo. E que bom, ela nos dá alguns parâmetros, algumas diretrizes, mas são mínimas. Uma vez que eu me encerre nesses parâmetros, nessa linguagem, diga a ciência diz, como muita gente faz hoje, eu acho isso péssimo. Tenta conter a intuição, a espiritualidade, a poesia, a beleza, Deus. Na ciência, eu para mim, se você quiser me impressionar e vier me dizer, olha, minha religião é ciência, viu? É científica, olha, eu já vou olhar, beleza, qualquer dia eu passo lá. Para mim não serve, né? A ciência é uma linguagem pequenininha. Existem linguagens ainda não ditas, não interpretadas, existem perguntas ainda não feitas. Então tentar racionalizar, reduzir isso a uma resposta, a um conhecimento, a uma teologia, a uma ciência, é reduzir a experiência como nessa história do Glaser, né? Você não precisa entender de matemática para olhar o pôr do sol, você não precisa entender de artes cênicas para ir ao teatro e ver a beleza daquilo. A beleza é uma linguagem, né? A beleza é uma linguagem, eu não preciso interpretá-la. Quando você enxerga a pessoa que você ama e acha essa pessoa bonita, quem vai explicar essa beleza? A beleza do teu filho, por exemplo, da tua filha. Será que é teu filho ou tua filha são pessoas
Eu estou dizendo para apreciação popular e para o que é considerado bonito na média. São de fato tudo o que você acha que é? Já não houve casos assim de pai e mãe que vê, olha aqui a foto do meu filho, olha só, e fica do seu lado, tá vendo? Aí você vê lá um bebê, legal, é um bebê, para você, mas para ele e para ela não, né? Eles enxergam uma beleza que você não vê. Onde é que tá a beleza que eles veem naquele bebê? E aquela mulher ou aquele homem que vem com aquele cachorrinho, olha só o meu poodle, e aquele cachorrinho latindo, eu sei que saco esse cachorrinho latindo, é o meu bebezinho, o meu poodle, meu poodle não, meu pincher, olha só, eu conheço um pincher assim, late, é um negócio horrível, e late, não pare, quer te morder, e a dona fala, ó, meu bebezinho, tão bonitinho, né? E você fala, tão bonitinho. Onde é que tá a beleza do pincher? Onde é que tá a feiura do pincher? A feiura tá em mim, que nele vejo a feiura porque me incomoda. Mas isso necessariamente não quer dizer que ele seja feio. E a beleza também não está nele, está em quem vê, porque o adotou como filho, né? Se a gente conseguir transpor isso para as nossas experiências de vida, a gente muda o conceito em relação a tudo. Porque tudo move na gente, tudo muda na gente. Eu sei que isso é meio batido, eu já escrevi sobre isso, mas é verdade. O mundo muda quando o mundo que sou muda. E aí todo o resto pro lado de fora muda. Por isso eu sou bastante cético, não escondo isso, em relação a todos os movimentos e propostas de mudar o mundo. Eu acho no mínimo uma utopia, quando não é um engano, um engodo proposital para manipular e mobilizar massas e exércitos, enfim. Eu não acredito nisso. Não acredito. Essa ideia vai mudar o mundo. Mas eu acredito que o mundo que sou está em mudança constante, né? E o teu também. Então isso nos dá uma perspectiva muito mais ampla do que vamos criar uma ONG para dar as mãos ou para fazer qualquer outra coisa que é a ciência. Vamos fazer o movimento da física quântica para mudar o mundo. Eu estava vendo na internet esses dias, tinha um vídeo dizendo o que vai acontecer no dia 21, acho que de março de 2019, porque tem essa coisa da profecia de 2019, e é engraçado, né? Veja, que é sempre assim. O que essa pessoa dizia nesse vídeo que eu vi? Olha, no dia tal, um raio solar invisível virá dos mestres ascensionados da organização, da confederação, na verdade, que cuida do planeta Terra. Então eles se articularam e concluíram que será necessário enviar esse raio de sol que abrirá as mentes das pessoas, e aí vai toda a história, não sei o quê. Para quem não crê nisso, dia tal vai ser mais um dia. Como tantos outros que houve, né? Dia 11/11 de 2011, um portal se abrirá. Dia 12, uma porta de luz. Isso só serve para quem acredita, né? É verdade, eu sinto uma vibração de luz energética. O mundo vai continuar como sempre foi. As guerras continuarão do mesmo jeito, os políticos continuarão da mesma maneira, vai ter jogo de futebol, vai ter carnaval, vai ter gente indo no restaurante por quilo, vai ter gente ganhando emprego e perdendo emprego, vai ter gente nascendo e vai ter gente morrendo. O mundo vai estar aí. Você vai sair na rua no dia tal de 2019, esperado do raio de luz que a confederação mandou. Aí você vai ver um cara de bicicleta lá que não está nem aí para isso, carregando uma caixa de isopor com água para vender não sei aonde. Tudo lá, a mulher vendendo pastel no farol, a feira acontecendo, as suas barracas. Um dia você volta lá, cadê o fulano? Morreu. O mundo está lá. Essas movimentações lá de fora, o mundo, o raio de luz da confederação dos mestres que cuidam do planeta. Tem gente que precisa disso, né? Não deixa de ser uma linguagem, uma simbologia, uma metáfora. Apesar de muita gente achar que isso é literal. Professores na internet, médiuns na internet, explicando a realidade conforme essa metafísica, como diria Fernando Pessoa, de mestres, de gurus, de seres invisíveis, de espíritos, de ETs que estão manipulando o planeta. Mas o mundo está lá, tudo igual. Mas você não percebe. Aliás, no vídeo dizia isso. Para você perceber, você tem que vibrar para uma dimensão diferenciada. Ela dizia que desde no dia tal, os discos voadores já estão aqui nos visitando, só que eles são visíveis só para quem está na quinta vibração ou dimensão, e eles se escondem nas nuvens, como raios. Aí tinha umas fotos. Porque tem os fenômenos meteorológicos, sempre houve, né? Mas se eu disser que aquela nuvem é um disco voador, vai ter gente que acredita. Está escondido ali, é que você não vê, que você não está na vibração, beleza.
Fique na vibração, veja o disco voador, se isso te fizer bem. Se isso te tornar dogmático e chato, então talvez seja melhor repensar, fechado nessa ideia. Os que não veem isso estão fora, numa dimensão inferior, eu estou numa dimensão superior. Você repara a sutileza desse processo, que na realidade as mudanças são propostas não pelo raio de luz que vem da confederação no dia tal do ano tal. As mudanças são propostas em tudo. A gente, nesse encontro que nós estamos tendo aqui, quanta coisa, quanta música, quantos insights, quantos pensamentos que a gente tem, não só aqui, depois aqui, do dia, no fim de semana. Repara que tudo é muito mais livre, muito mais selvagem, inclusive. Repara como é muito mais complicado você tentar enquadrar isso nessas crenças. Que beleza! Crenças sempre houve, crenças sempre vão haver. Sempre. Religiões, sempre. E eu tenho as minhas, você tem as tuas. As minhas podem não ser assim tão dogmáticas ou travestidas de filosofia espiritualistas, mas não quer dizer que as minhas sejam maiores ou menores. Nós somos serizinhos pequenininhos que vemos tão pouco, que temos poucos parâmetros, poucas linguagens, pouca possibilidade de entender as coisas. Então a gente precisa criar as metáforas, as ideias lúdicas que de alguma maneira simbolizem aquilo que em nós vive de uma maneira muito maior. Isso gera essa ambivalência entre seres que sabem-se e sentem-se infinitos, eternos, pro lado de dentro. A gente acha que sempre esteve aqui. Aí a gente vai falar na reencarnação. Não, eu sempre estive aqui mesmo. Eu era o José, eu era o Antônio, eu era a Maria, eu era o imperador, eu era Cleópatra, eu era o rei da Pérsia, eu era o não sei o quê. Beleza, simbologia, metáfora, para explicar um sentimento que está na gente. Eu sempre estive aqui. Talvez não tenha sido assim, não tenha sido o rei, o imperador, não sei o quê. Mas como explicar isso, né? Contrastado com o fim, que eu já vi em tantos, e um dia será visto em mim, o fim do corpo, o fim da vida. Como explicar? Não tem linguagem, não tem definições, não tem absolutos. E por isso mesmo a explicação vai se fragmentando nas nossas expressões. Espero que selvagens e livres cada vez mais. Bom, deixa eu ver quem mais está aqui. Esta mensagem foi apagada. Obrigado. É o nosso amigo Fábio de Araxá. Obrigado, Fábio. Eu não sei o que houve aqui, mas um abraço para você, tá bom? Esse negócio de apagar a mensagem no Facebook não devia ter, né? Que a pessoa apaga lá e fala, opa, alguma coisa foi aqui. Eu não apago. Eu quando escrevo alguma coisa e não quero, eu escrevo depois, desculpa, me enganei ou tal, porque senão fica aquele negócio, né? Enfim, mas é uma brincadeira, Fábio. Um abraço. Flávio, bom dia. Grande abraço a você, aos inversos, mateando aqui em Chapecó e ouvindo o canto dos pássaros nesse jardim da rádio. Bom final de semana a todos, até sempre, favas. Muito obrigado. Mateando é a expressão do sul para tomar chimarrão, né? Mate. Eu não tenho esse hábito, mas eu ainda quero desenvolver, porque eu gosto de chá, né? É legal, mas enfim, obrigado, viu, meu amigo? Tudo de bom. A Marcela Zaidan mandou mais uma mensagem, um texto. Deixa eu tomar um café. Tá ficando morno já. Eu não tenho hábito de mate, mas eu tenho hábito de café. Flávio, o que você falou agora há pouco me lembrou um poema que fala sobre como não sabemos de nada, do Fernando Pessoa. Chama Na Noite Terrível. Boa. Vamos ler um texto do Fernando Pessoa, então, sugerido aqui pela Marcela Zaidan. Vou até colocar a trilha aqui dos textos. E diz assim: Na noite terrível, substância natural de todas as noites, na noite de insônia, substância natural de todas as minhas noites, relembro, velando, em modorra incômoda, relembro o que fiz e o que podia ter feito na vida. Relembro, e uma angústia espalha-se por mim todo, como um frio no corpo, do corpo ou um medo. O irreparável do meu passado, esse que é o cadáver. Todos os outros cadáveres pode ser que sejam ilusão. Todos os mortos pode ser que sejam vivos noutra parte. Todos os meus próprios momentos passados pode ser que existam na ilusão do espaço e do tempo, na falsidade do decorrer. Mas o que eu não fiz, o que eu não fui, o que nem sequer sonhei, o que só agora vejo que deveria ter feito, o que só agora claramente vejo que deveria ter sido. Isso é o que é morto para além de todos os deuses. Isso, e foi afinal o melhor de mim,
é que nem os deuses fazem viver. Se em certa altura tivesse voltado para a esquerda em vez de para a direita, se em certo momento eu tivesse dito sim em vez de não, ou não em vez de sim, se em certa conversa eu tivesse tido as frases que só agora no meio sono elaboro, se tudo isso tivesse sido assim, seria outro hoje. E talvez o universo inteiro seria insensivelmente levado a ser outro também. Nosso querido Fernando Pessoa. Obrigado, Marcela. Tudo a ver. É isso aí. Eu tenho um texto parecido com esse no Éden. Se fosse uma escola não outra, uma escolha não outra, um fragmento ali. Não são as grandes escolhas, são as pequenas, né? Se naquele caminho eu tivesse ido por aquela rua e não por essa, e chegado 2 minutos depois e não antes, e pegado aquele elevador e não esse, e entrado por essa porta e não aquela, e ao entrar não tido que esperar na fila porque eu já teria sido atendido, talvez esses mínimos movimentos tivessem me colocado num outro ponto onde a vida fluiria para aquela direção, e então, fluindo naquela direção, o universo, que eu chamo de eu, já não seria mais o mesmo, porque tantas coisas estariam mudando, assim como o universo que estamos construindo ainda, né? Feito pelos detalhes das nossas escolhas e dos nossos caminhos. Obrigado mais uma vez, Marcela. O Hudson tá aqui nos ouvindo. Flávio, Hudson aqui. Estamos juntos, meu amigo. Fique bem. Obrigado, Hudson. Tudo de bom. Um abraço pra você. Obrigado por aparecer aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, tá bom? Flávio, bom dia, amigos. O meu nome é André, eu falo do Rio, eu sou amigo da Josi, que comentou muito positivamente dessa rádio. Pode me chamar a rádio, ou melhor, deve ser o corretor que escreveu isso, aí no fim ele põe, pode me chamar de André Alves. André Alves, um abraço, meu amigo, seja bem-vindo, que bom, muito obrigado, tá bom? A Josi participou agora há pouco aqui do Mensagens, tudo de bom pra você, sempre que quiser, fique à vontade entre nós e apareça aqui, tá bom? E obrigado por se manifestar. Eu sempre digo que a rádio é como um jardim e tem várias árvores, vários pássaros. A maioria dos pássaros ficam quietinho ali, só olhando em cima da árvore, né? Tipo você, assim, que não se manifesta. Mas alguns piam. E aí o jardineiro que está no jardim fica feliz, porque ele não se sente sozinho no jardim. Ele sabe que tem outros pássaros também no jardim piando. E você chegou agora e piou. Um abraço, meu amigo, fique bem, tudo de bom. Lembrei agora do filme, nos diz aqui a Luciana Paiva. Ela tinha mandado uma mensagem antes, falando o seguinte: cada gota de pensamento de liberdade que tenho, percebo a correnteza de prisões que alguns querem nos colocar. Não sei se você me entenderá, mas estou feliz com as gotas que tenho percebido. Lembrei agora do filme Senhor Ninguém, de repente dentro do que a gente conversou aqui. Obrigado pela dica, eu não conheço esse filme aqui, mas tá aí, Senhor Ninguém, tá bom? Obrigado. É o seguinte, eu encerro agora, mas eu vou tocar mais uma música. Vamos ver o que sai depois dessa música. Ou a gente encerra, ou a gente lê o texto, ou a gente segue a interação. Mas hoje o programa está se estendendo. O bom de fazer o programa no sábado é isso, né? Eu e você estamos aqui, sem muito compromisso depois, tal. Então a gente vai se permitindo um pouquinho mais e vendo o que acontece. Mais um pouquinho do Rubem Alves aqui no nosso encontro de sábado aqui pela Rádio Inverso. Você sabe que Nietzsche construiu essa frase aqui, ó. Mesmo o mais corajoso entre nós só raramente tem coragem para aquilo que ele realmente conhece. Camus acrescentou um detalhe acerca da hora quando a coragem chega, dizendo o seguinte: só tardiamente nós ganhamos a coragem de assumir aquilo que sabemos. Só tardiamente. E foi assim que aconteceu comigo. Eu sabia, mas não tinha coragem de dizer. O mundo universitário que me cercava me amedrontava. Por prudência, eu optei pelo silêncio. E aí, de repente, uma criança entrou na minha vida, tardiamente, uma filha temporã, e foi ela que me fez ter coragem. Eu penso que Bachelard deve ter tido experiência semelhante. Se assim não fosse, como poderia ter afirmado que a inquietação que temos pela criança sustenta uma coragem invencível? Foi a criança que me deu coragem para que eu deixasse
que o inventor de histórias que vivia em mim, calado pelo medo, falasse história com E não história com H, história, contrariando assim dicionários e revisores. O mundo dos escritores não é o mundo dos gramáticos. Fazendo um parênteses aqui, tem o Saramago que escrevia usando uma pontuação própria, né? Subversivo em relação à gramática portuguesa e tal. Mas voltando aqui, Guimarães Rosa também tinha esse problema. Ele começa a Tutameia afirmando assim: a história não quer ser história. A história com E não quer ser história com H. A história, em rigor, deve ser contra a história. A história nos abre o mundo das coisas acontecidas, do passado. Mas as histórias nos levam para o mundo das coisas que nunca aconteceram e que só existem na imaginação. Meio como a gente falava com a Odete lá atrás, aqui no Mensagens. São várias formas de contar histórias, sonhos inclusive, né? Bom, disse que eu sou um inventor de histórias, mas não é bem assim. As histórias não são inventadas pelo escritor, da mesma forma como a música, tipo a de Mozart que a gente ouviu agora há pouco, não são compostas pelo compositor. Histórias e músicas já existem. É num outro lugar, é um lugar místico. Mas existem as respostas que tanto falamos aqui. Escritores, compositores, são seres que têm a graça de repentinamente se defrontarem com essas entidades, vindas não se sabe de onde, como se fossem emissárias de um outro mundo. Fernando Pessoa, que nós lemos agora há pouco aqui no Mensagens, se espantava com isso e dizia que era como se um anjo que não conhecêssemos descesse à terra e com suas asas soprasse as brasas e lugares esquecidos. Mas uma coisa é certa: ao terminar a história vem o espanto de que a tenhamos escrito. Sabe aquele texto E a Vida que eu te falei, que eu sonhei e depois eu publiquei? Então, dá o espanto. Por que eu escrevi isso? A gente pergunta. Onde é que eu fui buscar? De onde é que me veio isso? Isso é melhor do que eu. Por isso o texto do Luiz Fernando Veríssimo: escritores, ao ser convidados a uma festa, por favor, venha por escrito. O texto é maior. Lembra a música do Reinaldo Bessa que a gente ouviu aqui hoje? Que o seu nome não seja maior que a sua arte. A sua arte é maior do que você. Isso é melhor do que eu. Seremos nós nesse mundo apenas canetas com tinta com que alguém escreve a valer o que nós aqui traçamos? Bom, aconteceu assim comigo, diz aqui o Rubem Alves. Sem se anunciar, de repente, sem preparo, sem credenciais, as histórias começaram a aparecer porque havia uma menina que precisava delas. Ela precisava delas. De noite, quando eu terminava a história, ela me perguntava assim: papai, essa história aconteceu de verdade? Ela não era boba. Pequena, já tinha um agudo senso de realidade. Pássaros encantados, gigantes verdes, dragões dourados, panteras que falavam, flores que empinam pipas, sementinhas que têm medo, gansos que envelhecem ficando cada vez mais leves até que voam na direção das montanhas onde cresce o fruto mágico vermelho. Não são seres desse mundo, não existiram nunca. Assim, conclui-se obrigatoriamente que as histórias são feitas com mentiras. Mas mentira é uma palavra tão feia. Ela tem o poder de matar qualquer palavra. Acontecia, entretanto, que a minha filha amava as histórias. Elas eram belas e ela ficava encantada ao ouvi-las. O seu coração exigia que fossem verdadeiras e o amor desejava ou deseja a eternidade da coisa amada. Eu acho que o padre Antônio Vieira deveria ter acabado de ouvir uma história bonita quando escreveu assim, se os olhos veem com amor, o que não é, tem de ser. A minha filha filosofava sem saber. Sempre. E ela me perguntava sobre, por exemplo, o estatuto ontológico da imaginação, o lugar onde moram as histórias. E eu não podia dar resposta. Era muito difícil para ela. E a resposta ia ser o seguinte: olha, essa história não aconteceu nunca, para que aconteça sempre.
Romeu e Julieta, A Bela Adormecida, Cinderela, Édipo, O Amor nos Tempos do Cólera, A Terceira Margem do Rio, que nós falamos aqui no encontro hoje do Guimarães Rosa, né? O Operário em Construção. Essas histórias não aconteceram nunca. Mas a despeito disso, nós queremos ler de novo. E todas as vezes que a gente relê, elas acontecem. A palavra se fez carne. Prova disso são os tremores que percorrem nosso corpo, ora como riso, ora como choro. E se tivesse acontecido de fato, elas seriam criaturas da história, com H. Tempo do nunca mais. Nevermore, repetia o corvo de Poe. Nunca mais é o tempo dos mortos, das sepulturas, do sem volta, mais. Mas as histórias são criaturas do tempo da imaginação, tempo do eterno retorno, das repetições, das ressurreições. Quando se conta de novo uma história, aquilo que nela aconteceu no passado, imaginário, se torna vivo no presente. E aí nós ouvimos a música muitas vezes, a gente sabe de cor, mas a gente quer ouvir de novo para sentir a beleza, sempre presente, para rir, para chorar, para sentir. É aquela música que nos leva a um tempo que teoricamente na história com H já foi, mas que a gente vive como história, narrativa, né? O tempo do nosso passado. E que a música tem um poder tão grande de resgatar. Por isso que eu faço questão sempre tocar músicas aqui na rádio também. Mas voltando para o texto. Assim é o tempo da imaginação. A alma é o lugar onde o amor guarda o que não aconteceu, sob a forma da imaginação, para que aconteça sempre. Havíamos ido ao cinema ver ET. Minha filha, 5 anos, chorava convulsivamente ao voltar para casa. Depois do lanche, eu quis consolar as lágrimas da minha filha para que não paravam, enfim. E eu disse para ela assim, vamos lá procurar a estrelinha do ET. Aí ela me acompanhou, mas o céu estava cheio de nuvens, não tinha estrela visível. E eu fiquei sem saber o que dizer para ela, então improvisei. Corri para trás de uma árvore e disse, vem ET! Ó, o ET tá lá! Aí ela parou de chorar. Me olhou meio séria, meio desconfiada e com voz firme disse o seguinte, papai, não seja bobo, o ET não existe. Essa resposta realista, fria, me pegou assim desprevenido, eu me defendi e eu tentei armar um checkmate. Eu disse assim, não existe? Então por que você está chorando? O seu choro não era uma evidência de que ela acreditava na existência do ET? Mas quem levou o checkmate fui eu, porque ela me respondeu assim, eu estava chorando por isso mesmo, porque o ET não existe. E eu, bobo, misturava aquilo que não podia ser misturado. Eu tirei o ET do mundo da fantasia onde ele vivia, uma estrela distante, provavelmente vizinha da estrela sorridente, morada ali do Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, e eu o matei para trazê-lo ao mundo real, tipo o sonho da Odete, que a gente falou aqui no meio do nosso encontro. Ela sabia mais do que eu. Ela sabia que o ET só existia no mundo da fantasia. E até a minha intervenção desastrada, o ET era real, a história estava acontecendo, por isso ela chorava. A alma chora pelo que não existe. Mas o seu choro parou de repente quando eu tirei o ET da sua estrela distante e coloquei atrás da árvore do meu jardim. Eu acho que Fernando Pessoa teve muitos choros parecidos com o choro da minha filha, e foi para explicar os 100 razões dos seus choros que ele escreveu assim, ó. O que me dói não é o que há no coração, mas o que me dói não é o que há no coração, mas essas coisas lindas que nunca existirão. Eu ri muito ao reler, depois de muitos anos, os 100 anos de solidão, e sempre choro ao ler os poemas da poeta portuguesa Sofia de Melo Breiner Andressen, porque rimos e choramos por aquilo que não existe, afinal, que é fantasia. E a resposta é simples, nós choramos e rimos porque a alma é feita com o que não existe. A alma, esse poço profundo, esse abismo que eu, no meio do encontro aqui falei, esse universo, a gente pode dar o nome que quiser, é feita com o que não existe, coisa que só os artistas sabem. Nós somos feitos da mesma matéria dos nossos sonhos, afirmava Shakespeare. Com o que concorda Manuel de Barros, rude poeta do Pantanal, que dizia assim, tem mais presença em mim o que me falta. E Miguel de Unamuno dizia assim, recorda, pois ou sonha alma minha, a fantasia, tua substância eterna, o que não foi, com tuas figurações faze-te forte, que isso é viver e o restante é morte. As histórias são flores que a imaginação faz crescer no lugar da dor.
Minhas histórias cresceram nas dores da minha filha, que eram minhas próprias dores. Por isso eu disse que comecei a escrever, porque ela precisava delas, das histórias, curar a dor. Isso elas não podem fazer, mas podem transfigurá-la. A imaginação é a artista que transforma o sofrimento em beleza. E a beleza torna a dor suportável. Por isso escrevo histórias. Por isso eu falo aqui na rádio. Por isso eu estou aqui. Para realizar a alquimia de transformar dor, as minhas inclusive, em flor. Minhas histórias são as minhas poções mágicas. Não há contraindicações. Também não é preciso receitas. Quero agradecer as últimas mensagens aqui do nosso WhatsApp, nesse fim de mensagens que chegam pela manhã. Nós estamos aqui desde as 7 da manhã ao vivo, nesse sábado 9 de março de 2019. O programa vai ser reprisado daqui a pouco, depois do Mundo Incrível. Aí vem o Filosofia Inversa e no fim da manhã volto mensagens. Neste sábado será reprisado às 3 da tarde, às 8 da noite, às 3 da manhã. Inclusive, o nosso amigo André Alves mandou agora aqui pelo WhatsApp dizendo como é que eu posso ter acesso à programação via celular. André, tem um aplicativo da rádio, você coloca no Google Play, no Apple Store, enfim, Rádio Inverso, e baixa. Simples assim. O aplicativo é gratuito, é leve, e aí você pode ouvir a rádio no seu celular, onde e quando você quiser. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado, fique bem. Obrigado mais uma vez a Marcela Zaidan, que mandou um comentário aqui sobre o texto do Fernando Pessoa. E muito obrigado você que esteve comigo, quietinho ou não, falando ou não, mas de alguma maneira fez-se presente aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Neste sábado chuvoso aqui em Porto Alegre, a gente chega ao final. Eu vou fazer um negócio que faz tempo que eu não fazia, mas esse programa vai ficar disponibilizado no YouTube, tá? Isso já como parte desse movimento que eu tô iniciando de começar a gerar podcasts, enfim. É claro que o programa de rádio tem outra linguagem, outro formato que não é exatamente o podcast. Em breve o podcast virá, mas tem muitos programas antigos, até desde a época que a rádio chamava Vagalume, no YouTube. A única coisa que eu preciso fazer é tirar as músicas por questões de direitos autorais. Mas o conteúdo todo vai estar disponível daqui a pouco. Pretendo fazer isso agora de manhã, ali na minha página no YouTube, tá bom? Obrigado, fique bem, bom sábado pra você, que o dia seja bom e que seus movimentos sejam de paz, de sabedoria, de harmonia e de equilíbrio. Bom fim de semana, fique bem. Você ouviu Mensagens que Chegam pela Manhã com Flávio Siqueira, Rádio Inverso. Você não acha que o mundo tá ficando chato demais? Sempre tem algum dono da verdade tentando convencer o outro. É como se as nossas mentes pudessem ser colonizadas, presas em crenças, ideologias, verdades que não combinam com o que somos. E o que somos? O que é você? Talvez você seja muitos. Os que foi, é e será adiante. Pedacinhos de cada verdade, até que a sua apareça. Aqui na Rádio Inverso, não há donos da verdade, nem verdades absolutas. Somos relativos, humanos, inversos. A vida tem muito sentido.